Boa noite a mais uma live. Estamos aqui ainda aguardando a nossa convidada. A Jéssica já entrou. Oi, Jéssica, eu já vou aceitar você. Vamos ver. Às vezes demora um pouco. Estou aceitando. Oh, deu certo. Boa Girando noite, tudo aqui. bem? Boa noite. Tudo bem, Jéssica, como você está? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Então, vamos abrir. Boa noite a todos a mais uma live da série Pontes Culturais. A série cujo objetivo é justamente construir pontes de entendimento entre diferentes culturas. E onde eu convido ou brasileiros morando que viveram fora ou estrangeiros que vivem no Brasil para justamente compartilharem suas visões, percepções e falarmos um pouco mais sobre as diferenças culturais e o que podemos aprender um com o outro. E hoje temos um prazer de conversar com a Jéssica Mesquita, uma cidadã, verdadeira cidadã global que viveu em vários países, tem experiência enorme. Mas eu vou deixar a palavra para ela se apresentar, porque quem se apresenta melhor senão a pessoa. Então, Jéssica, muito obrigada por aceitar o convite e queria deixar a palavra para você se apresentar, falar um pouco sobre você, quem você é, como surgiram sua paixão pelas viagens e culturas. Nós conhecemos da Cietar, então queria que você compartilhe um pouco sobre você. Muito bom. Angelina, vou começar falando Vanakkam. Eu sei que muitas pessoas conhecem a expressão Namastê, que vem do Hindi, mas Vanakkam vem do idioma Tamil, que é o idioma de um dos estados da Índia. Então, esse é um greeting, né? Uma forma que a gente fala aí um oi, um olá. Então, já começa aí essa live ensinando Vanakam, essa nova expressão para vocês. Vanakkam. Vanakam. Não conheci, obrigada, Vanakam. Legal. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou super animada de estar aqui hoje. É bom a gente começar a semana compartilhando um pouquinho das nossas experiências. Então agradeço o convite. Obrigada a todo mundo que está conectado. Espero que seja um tempo muito bom. E a ideia não é só eu ficar aqui falando. Por favor, quem quiser comentar, coloca os comentários, fazer perguntas. Estou super aberta. Mas me apresentando aí um pouquinho para vocês saberem um pouco de onde que eu vim, onde é que eu tô. Eu tenho raízes familiares no Líbano e em Portugal. Então já começa aí uma mistura multicultural antes mesmo de eu nascer. Eu nasci no Brasil, né? Mas como a Angelina mesmo mencionou, a história da minha vida me levou a ser uma cidadã global. Então eu já morei em vários países, na Espanha, na Inglaterra, na Índia. Tanto a estudos, voluntariado, trabalho. E eu sou administradora de formação, eu também tenho um MBA em gestão de pessoas, mas com foco em equipes multiculturais e inteligência intercultural. Já faço propaganda do livro da Angelina, porque, gente, estava faltando produção em português nisso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi seu livro, Angelina. Então, Obrigada. já aproveito e faço a propaganda. Mas eu também sou mestranda em estudos interculturais. E é interessante porque eu tive que procurar esse mestrado fora, porque no Brasil não oferecem. Não tem. Então, assim, eu tenho aprendido muito e espero também compartilhar aí um pouquinho desse aprendizado hoje. Eu trabalho na área de recursos humanos atualmente, uma consultoria global de tecnologia indiana. E, na verdade, já estou trabalhando com indianos já faz alguns anos. Tenho aprendido muito com eles, quero compartilhar também um pouco desse aprendizado. É um desafio, né? Porque estamos literalmente trabalhando com uma cultura do outro lado do mundo. Então, Com certeza. tem aí alguns classes culturais, mas também temos pontos de encontro, e que eu espero aí apresentar um pouco para vocês. E eu faço parte da CIETAR, que a Angelina também faz parte, que é a Sociedade para Pesquisa Intercultural, Treinamento e Educação aqui no Brasil. E também gosto muito de mencionar, eu sou casada com o Daniel, mãe do Oliver, um bebezinho, gente, de quase 8 meses. Muito E lindo, gente, muito lindo. Eu já tive o prazer de conhecer e tão bem comportado, gente. Amor.
E só a título de curiosidade, alguns dos meus hobbies, eu gosto muito de tocar o ukulele, que é aquele ah, mini violãozinho havaiano, né? E eu adoro assistir filmes de Bollywood. Olha, E aí isso que também bom, eu também. vai conectar um pouco como é que eu fui parar lá na Índia. Pois é, pois é, e até pegando o gancho, me fale um pouco sobre a sua essa história e sua experiência com a Índia. Como isso começou, como surgiu? Me conta tudo sobre essa experiência sua com a Índia. Angelina, é muito engraçado, porque realmente começou com Bollywood. Eu passava as minhas férias assistindo filmes de Bollywood e era muito difícil acessar, porque na época não tinha disponibilidade nos streamings, né? Então eu arranjava um jeito e tinha que colocar legenda, porque eram os filmes tudo em hindi, né? E um belo dia, depois já morando fora, né? Eu falei, gente, queria ter uma experiência diferente, né? E eu pensei, por que que eu não vou para a Índia? Eu já tenho uma conexão com o país. E foi engraçado porque eu fui atrás do consulado indiano em São Paulo, descobri que eles forneciam gratuitamente aulas de hindi Opa. e eu comecei a fazer as aulas. Aí foi muito divertido, porque a professora era indiana, né? As aulas eram em inglês e tinha um pessoal super diferente, assim, com perfis muito diferentes fazendo as aulas. E foi muito legal que eu comecei a aprender hindi, né? Aí eu comecei a entender os filmes que eu estava assistindo, sem precisar da legenda. E acabou surgindo uma oportunidade de trabalho lá na Índia. E eu falei, gente, vou aplicar. Passei, eles gostaram muito assim do meu perfil, mas ficavam assim: o que que você quer como brasileira vir fazer aqui na Índia, né? Falei, não, gosto muito da cultura, tenho uma experiência que talvez também possa agregar aí com a necessidade deles. Eu fui atender uma consultoria na área de idiomas e cultura, então eu falo português e espanhol, então eu estava auxiliando eles com negócios que eles tinham com negociações com os idiomas e também dando treinamento aí cultural para o pessoal lá. Mas uma coisa muito interessante foi que eu fui para lá achando, nossa, eu já falo hindi, né? Já sei, já vou conseguir, vou me localizar. E, gente, quando eu cheguei, o estado onde fui morar, não se falava hindi. Eles Opa. falavam Tamil, que era o que eu comentei com vocês. Eu fui morar numa cidade chamada Chennai, que fica no sul da Índia. E normalmente o sul da Índia não é muito. Eles falam um pouco de hindi, mas é mais comum os idiomas locais de cada estado. Então eu fui pro zero, assim, eu tive que aprender um pouquinho de Tamil também para sobreviver. Opa, e foi difícil. O hindi também me parece que não é um idioma muito fácil de aprender. Como ficou a sua experiência em aprender esse idioma? Realmente, assim, porque é uma outra lógica, né? É uma outra Hum, raiz do idioma. Então você vê assim a ordem das frases. É até uhum. interessante porque depois que você fala, você começa a estudar o hindi, você entende um pouquinho do inglês indiano. Porque muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, né, de entender o indiano falando inglês, mas muitas estruturas que eles usam no inglês vêm do Opa. hindi. Então, eles estão falando inglês, mas às vezes uma estrutura de frase parecida com o hindi, né? Uma Então, mistura, então. é. Mas é engraçado porque o hindi e o tamil, que é outro idioma que eu estava mencionando, também são muito diferentes. Então, assim, não adiantava nada eu saber um pouquinho de hindi, porque o tamil nem tinha a mesma raiz do hindi. Essa é uma característica muito comum lá na Índia. Cada estado tem o seu idioma oficial. E Opa. isso nem falando dos dialetos que também existem dentro desses estados. O inglês é dado na maioria das escolas, né? O hindi ele é mais comum no norte da Índia, mas tem essa torre de Babel lá no país. Olha, e quanto tempo você ficou lá na Índia? Angelina, eu fiquei lá por 2 anos. Opa. E na verdade eu ia ficar um período menor, mas eu gostei tanto que eu apliquei para uma outra vaga de emprego lá e eu acabei mudando para o nordeste da Índia, que é a cidade chamada Calcutá, inclusive era a Uhum. antiga capital da Índia. E de novo, eu também já achei, nossa, já tenho uma experiência na Índia, estou morando aqui, só vou mudar de cidade. Quando eu chego em Calcutá, outro idioma. Lá eles falam o Opa. Bengali, e eu já tinha alguns amigos estrangeiros que estavam morando lá.
E gente, me ensina algumas coisas assim só para eu sobreviver, e só a título de curiosidade, lá eles têm muitos tuk-tuks, né, que são os meios de transporte. E muitos deles não falam inglês. Realmente, assim, você precisa aprender algumas expressões do idioma local. Aí um amigo foi e me ensinou, Jéssica, faz assim na hora que você tiver que ir pegar. O dandigue é porque vai para a direita e o bandigue é que vai para a esquerda. Então, para eu lembrar, eu sempre, quando eu sentava lá no tuk-tuk, eu fazia assim com as mãos, o dandigue, dandigue, dandigue. Aí eu falava para ele para ir para a direita. E o bandigue, para a esquerda, para a esquerda. Opa! Então, você vai arranjando jeito de sobreviver. E agora a curiosidade, porque olha, a Índia é um país também grande, e também com várias províncias, com várias regiões, com idiomas, como você mencionou, idiomas diferentes. Agora, a sua experiência morando no primeiro momento lá no sul e depois indo para Calcutá, você notou algumas diferenças culturais? Até primeira pergunta, como ficou a sua primeira experiência com Índia, como brasileira que começa a viver? Então, primeiros choques culturais. Tipo, o que te surpreendeu no primeiro momento? Angelina, vou falar da minha primeira semana que já foi um choque. Na primeira semana, foi muito difícil para mim sair na rua, porque quando eu saía na rua, simplesmente todo mundo me olhava. O pessoal do sul da Índia, eles têm uma pele mais escura. E ainda mais o bairro que eu estava morando, não era comum morar em estrangeiros. Então, assim, imagina você sair na rua e literalmente todo mundo te olhar. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Então, assim, foi já um choque, começando assim, né? Comparando um pouquinho norte e sul, e já deixo uma indicação aí para vocês, quem quer explorar um pouco de Bollywood, existe um filme que chama Two States, que é dois estados, que é justamente uma moça do sul que se apaixona por um moço do norte. E ao longo do filme eles mostram várias diferenças culturais, né, de uma região para outra. Mas aqui já compartilho uma com vocês. O sul não faz fronteira com nenhum país. Porque Então, ele é o realmente, mar, né? assim, exato. Então, realmente, assim, não é muito comum irem estrangeiros para o sul, né? Já o norte, não. No norte está a capital, o norte também já faz fronteira com outros países. Então, assim, enquanto lá no sul, muitas vezes era um pouco estranho, assim, eu ser estrangeira lá, em Chennai, em Calcutá já não, porque, como eu mencionei, Calcutá foi a primeira capital da Índia, então já tinha recebido muitos estrangeiros. Então você já via que tinha uma certa. A forma como eles lidavam com a gente era diferente, né? Então, uma curiosidade aí. E também você vê, assim, de costumes, desde a alimentação, que é muito diferente também. Eu lembro que numa das primeiras refeições que eu tive no Sul, serviram numa folha de bananeira. Opa! E eu fiquei assim, nossa, nem tinha, eu tava esperando comer com a mão já, né? Mas não ser servido com a folha de bananeira. E já no norte não, assim, tem certa. A culinária mesmo varia muito de uma para outra. E até você vê a questão, até mesmo de religião, porque, de novo, né, Calcutá por ter sido já uma capital, né, então, na Índia toda, né, tem muita variedade de religiões, a gente tem hinduísmo, budismo, tem o cristianismo, enfim. Mas você também vê que às vezes é um pouquinho mais comum lá para o norte, né, em relação à quantidade, do que em comparado com o sul, né, por exemplo. Opa! E uma curiosidade também, porque eu assisti no mês passado, eu adoro filmes estrangeiros, assim, internacionais, e assisti um filme indiano que ele contava um pouco sobre essas diferenças entre vários estados, idiomas também. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, foi um filme chamado Tudo o que Imaginamos sobre a Luz. Eu conheço. Eu achei muito É muito interessante, assim, bom, abordar. Muito bom mesmo. E relativamente novo também. Mas esse sobre estados, eu até vou colocar depois também como indicação para assistir. Eu sozinha também vou assistir 2 estados, isso. sim? E Perfeito.
só aproveitando, né, essa questão assim de eu assistir os filmes também me ajudou muito, porque eu via que eu criava um ponto de conexão Uhum. com as pessoas. Então, assim, eu conhecia os atores, eu sabia músicas, expressões, e o pessoal, nossa, achava muito legal, né? Assim, como assim, você é uma brasileira e sabe isso? E uma coisa muito legal é que eles acabavam. Era muito comum chamar a gente para fazer gravações de filmes. Então, às vezes precisava de um estrangeiro assim para Opa, fazer um backstage, parecendo backstage, sabe? Teve uma vez me chamaram para fazer uma gravação de um filme, eu fui uma aeromoça. opa. Aí foi muito legal. Jéssica, você é famosa. Gente, não, nem ia. Um outro filme, eles precisavam de um estrangeiro com sotaque fazendo a dublação. Então, eu fiz, dublagem, desculpa. Eu fiz a dublagem do filme. E isso foi muito legal também. Eu tive várias oportunidades nesse sentido. Opa, muito interessante, muito. Então, sobre as diferenças culturais, primeira coisa está no sul e diferença entre sul e norte, mas, por exemplo, os comportamentos, a forma de se conectar com as pessoas, indianos, Uhum, brasileiros, você notou algumas diferenças mais relacionadas com o comportamento em si? uhum. Bom, então vamos lá, que aí tem várias, né? Ainda Uhum, mais hoje é interessante porque agora eu trabalho com uma equipe na América Latina, mas ao mesmo tempo eu trabalho com a equipe corporativa lá na Índia. uhum, E eu sou a única que teve experiência lá, né? Então eu acabo atuando como mediadoras em alguns aspectos entre eles. Vou até comentar. Por exemplo, em reuniões, muitas vezes parece que eles estão brigando, assim, sabe? A forma que tá falando e tal. Eu ficava chocada, assim, no começo, mas aí saía da reunião, eles estavam amigos, estava tudo bem. Então, realmente, você vê, assim, certas questões uhum. na comunicação que pode parecer agressivo, que pode parecer que tá brigando, e na verdade não, Notar assim, isso. não, é uma interpretação nossa, né? Então, eu lembro dessa situação. Uma coisa também que isso eu admirei muito deles, o respeito que eles têm com os mais velhos. Uhum, Então, eu lembro quando eles encontravam mais velhos, eles colocavam a mão no pé do mais velho e depois assim na uhum. cabeça, né, de respeito. E não sei, assim, eu acho que ah, talvez em outras culturas até tenham suportar os mais velhos, né? Mas não Uhum. realmente demonstrar esse respeito. Isso é uma coisa assim que para mim ver isso sendo muito comum no dia a dia foi bem interessante, assim, realmente me ensinou nesse aspecto. Uhum. Um outro ponto é, imagina, né? A Índia é um país de 1 bilhão de pessoas. Grande. Então, não existe aquela questão seu espaço, meu espaço. É o nosso espaço. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Quando eu ia em mercado, quando eu ia pegar ônibus, não tinha fila. Era assim, era todo mundo entrando junto, passando na fila junto. Aí eu ficava muito chocada no começo. Gente, como assim? A pessoa não faz fila? Mas realmente não tem essa lógica, porque é muita gente, é meio que cada um por si, né? Enfim. E eles não levam assim num espírito de eu tô passando na sua frente. Não, eu tô indo, a gente tá buscando junto o que quer, né? Será que é É, um pouco o modo de sobrevivência? sim, é Uhum. uma interpretação que eu fiz, porque realmente, gente, assim, é muita gente, né? E você der vez para o outro, não vai vir só outro, vai vir mais um, e vai vir mais um, vai vir mais E outro. não vai ter É, nada para mim. Não vou exato, conseguir entrar. exato. E você vê muito forte essa questão do espírito de competição Uhum. alimentado assim em vários, desde a escola, né, até no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo você vê um forte reconhecimento. Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito. Eu não ligava muito para reconhecimento, assim, não só receber, mas reconhecer outras pessoas. Uhum. Eu comecei a ver a importância disso, gente, realmente, assim, as pessoas precisam ser reconhecidas, né? Eu sei que tem culturas que não fazem isso tão publicamente, é mais no privado, mas tem outras que não, isso precisa ocorrer E publicamente. na Índia é Ah, mais público. super Esse era o conhecimento. público, Uhum. muito público. Uhum. Então, eu lembro uma vez eu fui dar uma consultoria numa escola, foi uma consultoria de espanhol, e os alunos, era muito comum na sala de aula ter o reconhecimento lá na frente com todos os alunos, depois um reconhecimento com a escola toda.
Na mesma coisa em empresas, né? Sempre tinha os troféuzinhos, a medalha, o pessoal colocava nas mesas. Então, realmente, assim, é muito comum, e é muito importante para a cultura, né? Opa, Isso foi algo. Ah, interessante. e E, outra coisa, não, por desculpa. favor, por favor. Também sempre mencionavam muito para mim, nossa, você é uma mulher na Índia, né? E você não fica com medo, enfim. E pelo contrário, assim, eu sempre senti muita proteção em relação às mulheres, né? Um cuidado, assim, bem familiar das pessoas, de colegas meus, de supervisores. Então, eu vejo também que, às vezes, as pessoas têm uma imagem equivocada, assim, Uhum. de talvez uma mulher estrangeira na Índia, né? Ou então até de uma mulher indiana. Isso eu já vi o contrário, assim, a sociedade realmente protegendo essa imagem em vários aspectos. Olha, tanto no sul quanto no Sim, norte, a em mesma. ambos. Uhum. Legal, muito legal, muito legal. E aí, Você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países: Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro, Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. ainda antes de passarmos para outra pergunta, queria aproveitar, porque eu sou viciada em filmes, eu gosto muito, então queria Somos te duas. pedir, então queria te pedir algumas recomendações de Uhum. filmes indianos que você acha que realmente vale a pena assistir porque tem valor interessante. Então eu já anotei Uhum. 2 estados, vou assistir, vou procurar, Aham. vou assistir. O que mais você recomendaria para assistirmos? Nossa, são tantos. Mas vamos lá, vou tentar pegar alguns de perfis diferentes, Uhum, né? Até para ser interessante. Então, eu vou indicar um, ele chama Jodha Akbar. Jodha Akbar. Tem só um título de curiosidade, né? Tem muitas pessoas que não sabem, mas o Taj Mahal, você vê os escritos no Taj Mahal estão em árabe, não estão em uhum. hindi. Porque eles tiveram, né, tiveram uma colonização árabe no país, enfim, dos persas. Aí você vê um pouquinho disso. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque o filme de Oda Akbar, ele conta a história de aqui em português seria algo como um ruler, né? Ele comandava Uhum, lá na Índia, que é o uhum. Akbar, e ele é muçulmano. E ele se apaixona por uma mulher que ela também é da realeza, né? Mas ela é hindu. Então, é muito interessante você ver assim o Diferenças de casamento novo. interreligioso, Hum. exato. Mas nesse aspecto religioso, né? Mesmo lá dentro. Então, é um filme que eu gosto muito, Jodha Akbar chama.
Joda, dá para assistir em português, em inglês, ou só... Sim, não, agora já tá, é muito fácil de você Uhum, encontrar os filmes, né, com legenda, mas agora em legenda em inglês, claro. né? Mas eu vi também agora o próprio Netflix agora está disponibilizando vários filmes indianos com legenda em português, é super válido. Mas esse é interessante porque é um filme mais antigo, né? Então conta assim mais os primórdios na Índia, e conta essa situação que é muito interessante. Tem um outro filme, em português eles traduziram como Estrelas no Céu. E ele é muito interessante porque ele conta a história de um menino indiano que tem dislexia. Hum, E fala assim toda a dificuldade que ele teve na escola, né? Por que que isso é interessante? Isso é uma coisa que eu gosto muito nos filmes indianos. Eles pegam muitas situações assim uhum, para conscientizar a sociedade, né? Então mostra a história desse menininho, do sistema escolar da Índia, as dificuldades que ele estava tendo, e depois que foi descobrir uma escola que apoiava crianças que tinham dificuldades, assim, enfim. Essa é uma boa dica, é uma coisa que você vai encontrar assim, em outros filmes indianos tratando dessas questões, realmente assim, de conscientização. Eu achei isso muito interessante, porque são vários filmes que tratam de temas diferentes. uhum. Tem um outro também, agora eu não lembro o final, mas daqui a pouco eu lembro. Mas assim, conta a história de uma moça que ela é surda, muda e cega. Opa, E como é que fazem assim para apoiar ela no dia a dia, né? Acabam contratando um mentor para apoiá-la. Então, isso é uma coisa assim que eu achei muito legal dos filmes, que você vê assim diversos filmes. É muito comum eles trabalharem esses diferentes dificuldades que as pessoas têm, né? Para uma conscientização claro. da sociedade. Eu me agora lembrei do filme que eu assisti há algum tempo atrás na Netflix. Não me lembro o título porque foi mais complicado o título, não foi tão fácil de Uhum, lembrar. E foi sobre, ele tratava da situação onde a família, no caso desse filme, foi o futuro marido da moça, uhum. vendeu ela para um bordel. E ela Nossa, precisa, foi bem forte, mas foi um filme de 3 horas contando a história dessa moça. Foi baseado em fatos reais, inclusive, que ela depois ela conquistou alguma certa uhum, fama e ela ajudava as uhum. pessoas depois com dinheiro, ela conversava com as pessoas, ela dava dinheiro para as mulheres não sofrerem essa dificuldade, mas me chocou muito, porque isso mesmo mostrava isso, que pelo dinheiro, se Uhum, o futuro uhum, marido, se o namorado vendeu a própria futura esposa por causa do dinheiro somente. Então, essa questão das situações e dificuldades que existem lá no país, né? uhum. Esses contextos diferentes. E É, também sobre. hum. Uhum, desculpa. Não, não, isso é muito legal, porque realmente também é muito comum eles fazerem filmes de histórias Sim. reais, que é uma coisa que eu acho fantástica. Mas pode continuar, desculpa. E também quando você mencionou sobre esse filme Estrelas no Céu, sobre esse Uhum, menino, uhum, né, para conscientizar a sociedade indiana, me lembrou um filme bem famoso, acho que foi indiano, não quero uhum. cometer uma gafe aqui. O meu nome é Khan. É o que eu ia comentar, Uhum. eu já ia falar dele. Ah, por favor, então, vou deixar você falar. O- Acho que ele é um ator mais famoso assim da Índia, ele chama Shah Rukh Khan. Uhum. E ele é o ator principal nesse filme. Ele tem muitos filmes e também ele faz muitos filmes bons. E esse filme ele ficou muito famoso porque ele tratou muito a questão do preconceito que estava acontecendo, né, com vários estrangeiros nos Estados Unidos, por conta de toda a situação com o terrorismo. Hum. Mas eu acho muito interessante porque eles são muito sábios assim nos filmes, sabe? Porque imagina, eles estão representando uma sociedade muito multicultural, né? E mesmo assim eles conseguem tratar de temas delicados assim de uma maneira correta, Uhum. respeitando, sabe, as diferentes culturas. Então esse filme realmente foi muito bom assim quando ele saiu, tratou eles colocaram especificamente essa situação, né? Mas tratou de maneira geral esse ponto do preconceito, né? Então a gente realmente olhar para as pessoas e já
ter uma imagem por conta da religião, ou então da nacionalidade dela. Então, é um outro filme aí que eu também já ia indicar. É muito bom. Eu também sempre, quando eu faço as minhas palestras sobre a inteligência cultural, eu faço uma comparação para comparar os contextos. E eu assisti 2 anos atrás, saiu um filme novo, Lal Singh Chadha. É uma adaptação indiana do Forrest Gump. Isso. Então, eu sempre peço para fazerem, as pessoas, por exemplo, fazerem um cinema em casa e assistirem na sexta-feira, por exemplo, de novo, Forrest Gump, porque lá o filme retrata de forma brilhante a história estadunidense, e no dia seguinte para compararem com Lal Singh Chadha, porque foi uma adaptação, mas contando a história indiana, na verdade. Eu acho muito brilhante esse filme, achei muito lindo e muito tocante também essa questão de conflito entre Paquistão e Índia, acho muito interessante. Esse é um outro ponto, assim, também, né? Porque eu acho que nós estamos muito acostumados com Hollywood e você pega, era engraçado lá no cinema que tinha no clímax do filme, no ponto alto, aí no cinema aparecia intermission, era um intervalo, porque os filmes têm 3, 4 horas, quando não mais, né? E era legal no cinema, assim, como é muito comum ter músicas e danças nos filmes, que isso também pode ser estranho, né? Mas o pessoal se diverte, às vezes no cinema o pessoal dançava, eu achava interessante. Uma coisa também no cinema, antes de todos os filmes, eles colocam o hino nacional. Então todo mundo fica em pé no cinema, canta o hino Olha! nacional. Nunca tinha. Eu acho que eu também não. É muito forte essa questão de criar uma identidade nacional, né? Então, nossa, todo mundo fica em pé no cinema e canta lá o hino nacional. Opa, que lindo! Mas eu estou mencionando essas questões do filme porque realmente, assim, a lógica dos filmes de Bollywood é diferente da lógica de Hollywood e é muito legal porque dá uma outra perspectiva das coisas pra gente. Com Então, certeza. você mencionou essa situação da Índia com o Paquistão, realmente, assim, quando a gente lê nas notícias ou quando a gente vê isso mencionado em filmes norte-americanos, é uma visão, e a deles é outra, porque eles estão vivendo aquela situação, né? Com certeza. Narrativas diferentes também. Exatamente, exatamente. E isso foi algo também que eu gostei muito, assim, que eu comecei a enxergar coisas de outra perspectiva. E isso é eye-opening, né? Abre os olhos. Com certeza. Eu, por exemplo, eu sou suspeita para falar sobre esse tema, porque para mim essa questão de cultura vem além de diferenças culturais. Ela conta muito sobre a história que nós contamos para nós mesmos. Então, por exemplo, na Polônia nós tivemos muitos conflitos antigos, sempre. A Polônia viveu muitos conflitos, 2 guerras mundiais, antes também muitos conflitos antes das guerras. E é interessante porque quando lemos a história contada pelos poloneses é diferente, a história contada pelos ucranianos é diferente, e ainda pelos russos ainda é diferente. Então, é também muito interessante ver, porque história não é como matemática, 2 mais 2 é 4. Exatamente. Então, é bom também ter essa pluralidade de perspectivas para ler, para assistir. Tá bom. Aqui falamos sobre esse assunto dessa forma, aqui nesse país dessa forma, e poder comparar tudo isso e ter uma visão mais equilibrada e também menos polarizada. Eu acho que também essa questão da interculturalidade, ela também diminui a polaridade. Então eu também acho com que certeza. Abre. Porque a gente começa, o que eu falo, né? Enquanto eu estou sentada aqui na minha cadeira, eu estou vendo dessa perspectiva. Se eu sento na cadeira do outro, eu começo a ver de outra. Isso. Então, realmente, são os diferentes óculos também que a gente fala, né? O diferente óculos lentes. Que eu coloco para enxergar, as lentes que eu coloco para enxergar a mesma coisa. É verdade. Então, nossa, para mim isso é muito rico. Como isso gera mais empatia, como isso tira a gente da nossa zona de conforto e, assim, tira uma perspectiva, às vezes, preconceituosa, né? Ou Com então certeza. egoísta. Com certeza. Nossa. E outra coisa também eu acho aqui, boa noite, Daniele, boa noite a todos que assistem aqui, temos,
Renata, Ana, muitas pessoas aqui. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Legal. Essa questão também de, através da outra cultura, eu consigo me conhecer melhor um pouco também, porque eu começo a me questionar, quem sou eu então? Se eu sou realmente o fruto do ambiente em que estou inserido, então quem sou eu? O que é meu? E o que é da sociedade em que estou inserida? Então acho essa questão muito profunda e muito multifacetada. Mas ainda queria aproveitar, Jéssica, porque o tempo voa e eu tenho muitas perguntas ainda para você. E queria te perguntar, porque falando sobre essas outras perspectivas, culturas diferentes, eu acredito muito que nós, na verdade, podemos aprender com o outro. Por isso, tanto diversidade e inclusão. Por quê? Porque cada pessoa tem outra perspectiva, outra visão do mundo. E eu acredito realmente que cada nação pode aprender com a outra. Nós temos como uma nação é como um ser humano, com seu lado luz e seu lado sombra. E se nós focamos mais na luz e aprendendo com o outro, nós podemos realmente melhorar no longo prazo, em vez de julgar o outro. Então, agora, da sua perspectiva, o que você acha? O que um brasileiro poderia aprender com um indiano? Bom, antes de eu responder isso diretamente, Angelina, só queria assim, reforçar o que você disse anteriormente, porque nós fazendo estudos de equipes multiculturais, realmente assim, nós temos dados que comprovam assim, que pessoas aí de diferentes, não necessariamente culturas nacionais, né, mas diferentes perspectivas, conseguem não apenas atingir os resultados propostos, mas atingir de uma maneira assim, muito única e muito eficaz, eficiente. Então, isso é mais para a verdade. Quando a gente tem esses diferentes pontos de vista, coisas novas são criadas, e coisas muito únicas, assim, que realmente só uma cultura assim não ia conseguir criar. Isso é muito rico, é assim, algo que realmente é muito impressionante, né? E eu já trabalhei em equipes continuo trabalhando com equipes multiculturais, e a gente vê, gente, uma coisa que um traz, o outro nunca ia pensar naquilo, sabe? E trazendo um pedaço aqui, a gente cria todo esse inteiro, que acaba sendo incrível, né? Então, só queria aí reforçar. Bom, em relação aos aprendizados, olha, confesso que realmente a cultura indiana é uma cultura que eu admiro muito. Trabalhar com eles é uma escolha minha, porque não, eu fico sempre muito impressionada com eles, como eles são comprometidos, como eles são inteligentes, assim, né? A gente vê também todo como o sistema educacional foi desenhado, assim, as coisas são muito admiráveis. Mas se eu pudesse, assim, reforçar um ponto, né, dos muitos que eu conheço, gente, eles acham solução para tudo. Opa! É muito impressionante, assim, como eles não desistem, sabe? Quando tem um problema, eles... não, isso aqui que a gente já fez não dá certo. Não, eles vão atrás de conseguir uma outra forma de fazer aquilo acontecer. E ainda mais eu vindo aí do mundo a minha empresa é uma consultoria de tecnologia. Nossa, como eu vejo isso, sempre vendo isso, mas você vê que é uma coisa muito deles, assim, enquanto outros desistem muito fácil, ou então são muito
dentro da Persistentes. caixinha, são dentro da caixinha, não pensam fora da caixinha. Você vê eles pensando fora da caixinha e querendo procurar novas formas de fazer as coisas, sempre buscando melhorar. Nossa, esse também é um ponto que eu ficava assim, mesmo a pessoas você vê atingindo assim altos níveis, né? Já tendo tido muita experiência, muito conhecimento, sempre buscando saber mais, conhecer mais. E não só da sua área, explorar outras áreas também, se eu achava interessante. Aí, se eu pudesse reforçar, acho que diria isso, assim, realmente eles iam atrás de novas soluções, resolver os problemas, e essa uma melhora contínua, que era muito impressionante, assim. Opa, muito interessante. E agora, ao contrário, então, os brasileiros poderiam aprender com os Uhum. indianos. E o que você acha o que os indianos poderiam aprender com os brasileiros? Ao contrário, agora. Eu também queria reforçar um ponto que você falou, que para mim, eu vivenciei isso e eu vi que era verdade. Como a gente conhece mais a nossa cultura quando a gente está fora dela, né? Uhum. Então, eu tinha certos comportamentos que eu nem percebia que eu tinha, e eles me perguntavam, né, mas por que você faz isso dessa forma? Por que você faz, por que você reage dessa maneira? Eu falei, nossa, não sei, nem sabia que eu reagia, né? Então, uma das coisas, né, que eu vi que foi muito válida, assim, com a minha presença em diferentes equipes, situações que eu participei, o brasileiro tem uma certa informalidade, né, no sentido, não é que nós não somos formais, né, mas assim, a gente consegue criar essas relações mais fáceis, né, a gente consegue deixar, às vezes, o ambiente mais leve, é, nós conseguimos, às vezes, quebrar o gelo, né, trazer um pouquinho de leveza para Uhum. situações. E eu vi em vários momentos eu fazendo isso, e, gente, às vezes, dando um exemplo, me chamavam para apresentar alguma reunião, algum treinamento, e o pessoal gostava disso, eu via que continuavam me chamando para as outras, e eu via que às vezes não era tão comum, né? Você viu uma coisinha mais formal, quando eles faziam um roteiro, eles sempre estavam lendo aquele roteirinho, enfim. Então, eu acho que foi a palavra que eu encontrei, essa informalidade nossa, né, que acaba gerando esses aspectos mencionados, eu acho que é uma coisa muito válida do brasileiro, e eu também vi isso em outras equipes, porque isso acaba trazendo até um papel, às vezes, de mediação nosso, porque a gente consegue conectar com diferentes pessoas, né, e conectar de uma forma leve. Uhum. Então, acho que esse é um ponto aí que nós agregamos. Essa leveza eu concordo. E ainda é interessante porque eu também fazia parte por muitos anos da organização, também como CIETAR, mas Toastmasters, não sei se você Sim, conhece, é uma organização também sim, eu bem fazia lá na Índia. também, opa. Aham, Então eu fazia aqui no Brasil 8 anos, mas também em vários idiomas para treinar, justamente para treinar em idioma. Para mim foi uma forma de falar que legal. publicamente em outros idiomas. E eu participava online durante a pandemia também no Kuwait, um clube de debate, para Nossa. também ter uma Ah, referência. Só que esse clube no Kuwait, na verdade, foram indianos que construíram, que criaram, não foram de lá, porque lá tem 70%, se não me engano, 70% sim, imigrantes em tem Kuwait. muitos lá. Muitos lá. Então, nesse clube que eu participava online, do clube de debate, tinha indianos só, na verdade. E eu notei que eles realmente, essa questão de formalidade, eles têm uma listinha e é tudo muito formal. É, Agora essa pessoa vai falar, agora essa pessoa vai uhum, falar. E de forma muito formal foi tratado isso. Não foi, uhum. agora vamos pular. Não, não importa que o tempo passa. O, o, todo O o guia, roteiro né, o roteiro. precisa ser feito. É. Assim. Então, eu também tive essa sensação de que eles estão muito formais na estrutura de reunião. Achei muito interessante também essa questão. Não, e que realmente também isso ensina muita gente, né? Por exemplo, a gente passa por várias auditorias, eu também aprendi muito a fazer auditoria com eles, porque eles já têm tudo muito estruturado, muito organizado, né? Enquanto às vezes talvez aqui a gente vai, não, vamos ver na hora, né? A gente mostra isso aqui, enfim. Opa, interessante, interessante.
Eu realmente acredito muito que se nós olharmos para os pontos positivos e aprendermos com o outro, o mundo seria muito melhor. Em vez Muito de melhor. apontar o dedo e mostrar os pontos negativos, olharmos pelo lado luz. E agora, para também já o tempo vai terminar. Mas, por exemplo, Jéssica, agora as pessoas que gostariam de visitar um dia a Índia, o que você recomendaria? Você recomenda assim, algumas questões para eles ficarem mais preparados para essa viagem, para não ficarem com tanto choque cultural. O que você recomendaria para essas pessoas? Quais dicas você daria? Bom, se eu pudesse começar, eu diria assistam filmes de Bollywood. Boa. Já demos algumas dicas. Não, se já assistir, já vai ser o meio caminho andado. Mas eu acho que se uma dica se você pudesse dar, e eu tive essa oportunidade, né? Eu viajei bem, assim, acho que eu fui em quase todos os estados lá da Índia, eu quis realmente conhecer essas diferenças, mas eu não me ative só aos pontos turísticos, aos lugares conhecidos. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu visitei Mumbai, eu pedi para uma amiga minha, olha, eu quero muito conhecer uma das favelas aqui, e algum trabalho que vocês tenham lá. E, gente, foi muito bom, assim, eu vi um lado da Índia que eu nunca tinha visto, né? Ao mesmo tempo era um lado que as pessoas também talvez tenham uma certa visão que é equivocada. Então, essa é uma dica que eu daria, tentar explorar outras Índias, não só Esses essa pontos Índia mais turísticos. turística. E, Não, tem que visitar também, tem que ir no Taj claro. Mahal, é muito bonito, mas é muito rico, assim, eu lembro também que eu conheci algumas vilas, né, vilarejos, e, nossa, são outras realidades, assim, né, diferentes se você ficar só lá no seu mundinho onde os estrangeiros normalmente estão, né? Opa. E, por exemplo, Mumbai, qual foi a sua percepção do Mumbai? Porque agora tudo acontece lá, parece. Até esse filme que comentei, tudo o que precisamos saber, tudo o que eu sempre confundo esse título, mas tudo o que eu aqui anotei até esse filme, tudo o que imaginamos sobre essa palavra, o que imaginamos. Ela também se falava um pouco sobre Mumbai. Bom, uma dica que eu gostaria também de dar, mas um pouquinho mais especial em Mumbai, é bom aprender a negociar. E eu digo Opa! isso porque eu nunca fui uma boa negociadora, eu não gosto muito de confronto, assim como uma boa brasileira. Mas lá, gente, quando vem que você é estrangeiro, coloca o preço lá em cima. E é muito cultural a questão da negociação. E eu lembro que no começo eu pagava, se eu não queria ficar, mas depois você via que era bem injusto, né? Então eu aprendi a negociar. Então, assim, uma ótima maneira também, igual eu falei, tenta aprender uma expressãozinha ou outra, ou se tiver alguém conhecido lá, indiano, que talvez possa auxiliar, mas negociem, tá? Não aceita o preço logo de cara. E eles querem que esse processo de negociação ocorra. E Opa! lá em Mumbai, eu senti isso mais forte lá, né? Comparado com outros lugares que eu fui. Acho que até porque, por conta do volume de pessoas que tem lá também, não só assim, pessoas que ficam lá, né? Mas pessoas que passam por Mumbai, também é muito grande. E uma coisa que, para quem assiste Bollywood, ir para Mumbai é muito legal, porque lá é como se fosse a Los Angeles, né, da Índia. Então eu lembro que eu ia em vários lugares, assim, eu reconhecia dos filmes, que era bem divertido. Mas também é interessante, porque Mumbai é uma cidade costeira, né, então você tem um mar lá. Eu estou mencionando isso de maneira simples, mas você vê certos comportamentos do dia a dia que às vezes não é muito comum em outros lugares da Índia. Esse fato também de ser um polo de produção de filmes, você também vê muita gente, pessoas que querem ficar famosas, né? Você vê muita gente indo lá para Mumbai por conta disso, mas isso acaba gerando também, por exemplo, você vê uma população de rua bem maior do que em outras cidades,
Porque muitas pessoas acham que vão tentar a vida lá e acabam não conseguindo, né? Aí você tem um dos motivos que lá também tem uma das maiores favelas da Índia, enfim. Mas ao mesmo tempo, você vê também um encontro de índias em Mumbai, o que é legal. E como você tem essas diferentes pessoas de vários lugares, você também vê várias partes da Índia em Mumbai. Então eu Em lembro Mumbai. que Um pouco como eu São Paulo, lembro. um pouco como São Sim, Paulo. exato, exato. Mas eu lembro que, por exemplo, lá é muito comum barraquinha de rua, você comer na rua, assim, é muito comum, muito comum. E você via, às vezes, uma barraquinha meio que representando cada estado, né? Então você via uma barraquinha mais com a comida de South Indian, que é do sul da Índia, aí vinha o Northeast, que é lá do Nordeste, enfim. Então, isso era um ponto que eu achei bem interessante de Mumbai, essa meio variedade indiana que acontece lá mesmo. Então é um outro, dá para experimentar lá também esses Opa, muito diferentes lados da legal. Índia. Muito legal. Eu ainda devo confessar que nunca visitei Índia. Tenho muita vontade para conhecer. Eu acho um país muito incrível. Também hoje em dia se fala da Índia mais nessa questão de caminho e espiritual. As Sim. pessoas. Você também teve alguma experiência nesse sentido durante os 2 anos ou não muito? Lá eu acho muito interessante, assim, realmente imagina, assim, né? Você tem muitas religiões lá, né? Uhum, Eu só mencionei alguma. Então você tem lá os hindus, os budistas, os muçulmanos, os sim. cristãos. E o que eu achei interessante foi a convivência entre eles. Uhum. Então, que realmente, assim, tem um respeito. Você também via, assim, na- esse, esse, esse respeito não só, assim, de cada um ficar no seu grupinho, mas, assim, mesmo quando O diálogo estavam. entre eles. Exato, tem esse diálogo. E isso eu achei muito, muito válido, assim, porque poderia, né? Ok, cada um fica com o seu, Claro. mas a gente não conversa. Mas não, tem esse diálogo. Então, esse é um ponto, assim, nesse aspecto religioso que eu achei interessante. Opa, muito bom, muito bom. Eu realmente fico muito, muito curiosa para conhecer. E última pergunta, já prometo, mas eu não posso não perguntar quando você mencionou que você conseguiu visitar vários lugares na Índia, que não somente os Uhum, lugares mais turísticos, mas também esses mais complicados para uhum, ver. Você poderia dar uma noção de diferenças em geral, entre uhum, Índia, por exemplo, já falamos um pouco no início da nossa live, uhum, falamos sobre a diferença entre sul e uhum, norte, assim uhum, que essa sul como fica mais não uhum, tem uhum, fronteiras, tem seus uhum, comportamentos no norte por causa uhum, por exemplo, Calcutá, né, que você aham, mencionou, por uhum, causa do contato com outras culturas tem outro comportamento. uhum. Tem alguma diferença entre leste e oeste? Eh, bem geral, porque claro, eu Aham, sei que é aham. tudo muito mais multifacetado, tem muito mais diferenças do que, mas bem geral, dando uma Sim, dica sim. geral nas diferenças geográficas Legal. dentro Bom, da eu vou Índia. pontuar algumas, assim, de outros aspectos também que são interessantes. Então, por exemplo, dependendo do estado, você vê que teve diferentes colonizações e que acaba carregando um pouquinho, né, dessas colonizações. Então, a gente tem, por exemplo, o estado de Goa, que fica no oeste da Índia, e lá eles foram colonizados por portugueses. Então, você vê coisas lá escritas em português. Tem Opa. pessoas também que falam português lá. Então você vê, de novo, um pouquinho, dependendo de como é que foi essa colonização, você ainda vê certas influências. Um outro aspecto também que tem é o ponto do clima mesmo, porque no sul, é, dependendo do estado, assim, não é comum o frio, né? Uhum. Sempre é calor. Ou então é a época das monções, que é de chuva. Já tem estados aí mais para o norte que é comum, eles têm claramente um inverno que tem até neve. Tem gente que não sabe, mas tem neve na Índia, viu? Opa. Então tem essa questão de clima também pode variar. Um outro, e
o clima acaba influenciando muito também na questão das roupas. Então você vê assim, não só assim de vestir roupa de frio e calor, não é isso. Você vê as tradições mesmo, e a questão das cores é muito forte, né? Então você vê assim a diferença clara no próprio vestuário, que acaba sendo influenciado não apenas pelo clima, né? Tem a questão religiosa, enfim, entre outros. Uma coisa também dentro desse aspecto religioso, você vê diferenças, tem estados que têm a maioria hindu, tem estados que têm a maioria muçulmana. Então, em estados de maioria hindu, você vai encontrar mais os templos hindus. Enquanto nos estados de maioria muçulmana, não. Aí você vai encontrar mais as mesquitas, né? Esse é uma outra questão interessante. Outro ponto que você vê são as próprias construções. Então, tem uma cidade na Índia que chama Jaipur, que é uma cidade que fica quase que cercada assim por um lago, por água. Então você vê assim que as construções são diferentes por conta dessa influência. Ao mesmo tempo, tem uma outra cidade que chama Jodhpur, que as casas são todas pintadas de azul. Então, Opa! assim, é engraçado a cidade, você vê tudo pintadinho de azul. Enfim, eu trouxe aqui vários aspectos, né, para vocês verem. E uma coisa muito, muito legal da Índia que ajuda aí nessas movimentações, a Índia tem um super sistema ferroviário. Então, assim, você simplesmente consegue ir para todos os lugares de trem. Opa! E isso é muito bom, assim, porque é um país com boas dimensões territoriais, né? Mas foi feito, assim, um ótimo sistema ferroviário e dá para você viajar tranquilamente, assim, só de trem. Olha, Às muito vezes leva legal, muito tempo, né? Então, mas é possível. muito legal. Até também me lembrou outro filme, agora não me lembro o título, mas que falava um pouco sobre esse sistema de entregas ferro, pela Sim, ferrovia. ferroviária, das ferrovias. Ferroviária, obrigada. Olha, nós temos uma live muito rica, já falamos aqui sobre filmes, até vou colocar depois todos os filmes que Sim, mencionamos, falamos sobre posso mandar diferenças mais. culturais, oh, por favor. Falamos também sobre diferenças culturais, tanto entre os brasileiros e indianos, quanto também dentro da Índia, porque é uma diferença cultural enorme lá, idiomas diferentes. Falamos também um pouco sobre a sua trajetória, falamos da comida um pouco também, como você ficou surpreendida com comida lá logo no início, quando você chegou. Falamos sobre o que cada nação pode aprender, o que os brasileiros podem aprender com os indianos e o que os indianos podem aprender com os brasileiros. E, claro, compartilhamos também algumas dicas para os brasileiros que gostariam de visitar um dia a Índia. É um tema muito rico. Podemos até marcar para falar mais sobre outras suas viagens, outras experiências em outros países, porque acho super rico isso. Eu adoro conhecer essas perspectivas diferentes. Até como nós mencionamos juntas, que quanto nós juntamos e conhecemos melhor outras perspectivas, nós também ampliamos o nosso repertório, nossa visão do mundo é muito mais rica, menos polarizada, assim, o que também é a nossa intenção nessa live, justamente construir pontes. Então, da minha parte, eu agradeço de coração, Jéssica, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de tempo para falarmos. Vou perguntar aqui também se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguém gostaria, ainda temos 2, 3 minutinhos. Se alguém tiver uma dúvida, pergunta, estamos aqui abertas para responder. Mas eu vejo que não tem. Mas, Então, Angelina, assim, tudo isso que você falou, eu só queria concluir contando uma breve história. Uma claro, por vez favor. eu cheguei para um amigo indiano meu e eu falei, gente, como é que esse país permanece unido? Porque, assim, são muitos países dentro de um país, né? Me explica como vocês continuam sendo a Índia. Ele demorou um pouquinho, assim, para me responder, mas ele falou, Jéssica, é a nossa diversidade que nos une. Olha, E, nossa, eu guardei muito isso, sabe? Unidade na diversidade. Eu acho que isso é muito possível. E olha como é rico, né? As diferenças trazerem a união. Então, sim, eu acredito muito que isso é possível. Acredito que não só é possível, mas, assim, isso pode gerar coisas muito ricas.
E fica esse desafio aqui para a gente, né? Da gente conseguir trabalhar as nossas diferenças não como formas de nos afastar, mas formas de nos unir mesmo. Com certeza, e eu acredito muito nisso. E eu fico muito feliz que tem mais pessoas que acreditam nessa filosofia. Acho unidade através da diversidade, e por meio da diversidade, eu acho muito lindo. E espalhando somente esse conhecimento, acho que isso pode também abrir olhos outras pessoas para poderem também aproveitar isso, porque infelizmente ainda existe muito xenofobia, infelizmente temos muito. E ainda essa reflexão que eu tive quando você mencionou sobre a Índia, né, que como vocês ainda ficam juntos, né, como Índia, porque existe, eu vejo um pouco também o Brasil, pela minha perspectiva como polonesa, eu vejo também muita diversidade dentro do Brasil. E também é muito lindo. Eu acho que uma diferença muito grande é que eu, como polonesa, admirei sempre muito nos brasileiros, é empatia. E eu acho que a minha visão é que essa empatia foi justamente por causa dessas diferenças culturais, que a pessoa precisava aprender também conviver com o outro, com o diferente, com indianos, com os europeus, aqui também com os africanos. Então, tudo isso fez com que a pessoa fique um pouco mais empática. Não sei qual a sua percepção sobre isso, como brasileira. Com certeza, eu super assino e eu acho que esse é também até uma característica do brasileiro, né? Às vezes a gente dá treinamento e a gente mostra assim várias imagens de brasileiro, não dá para você, normalmente ninguém vira e fala, esse aí é brasileiro, né? Só por olhar. Porque realmente assim é muito diverso, assim, o brasileiro pode ser desde de todas as raízes que a gente tem, né? Todas as migrações que nós tivemos para o país também, acabou criando várias facetas aí da identidade brasileira. E isso é muito rico, a gente já está numa nação desde o início, né, dos primórdios, assim, diversa. Olha que oportunidade a gente tem. Com certeza, com certeza. Não, muito lindo. Eu acho muito bom final também da nossa live com essa constatação sobre unidade e diversidade. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo. E como já não temos tempo, não temos perguntas aqui, eu queria deixar a última palavra para você falar onde as pessoas podem te encontrar. Última palavra para concluirmos essa live para você, Jéssica, por favor. Sim. Não, eu posso. Meu Instagram tá aí, fiquem à vontade para conectar. Também convido vocês aí a participarem da CIETAR, que foi por meio dessa organização que eu conheci a Angelina. Nós temos tido ótimas trocas nesse aspecto cultural, né, para a gente refletir, para a gente produzir também aqui no Brasil. Então, saibam que tem aí uma organização que está de portas abertas para vocês trocarem um pouquinho figurinhas conosco. E finalizo também ensinando mais uma palavrinha para vocês, dessa vez em Hindi, que é o Dhanyavad, que seria o obrigada em Hindi, né? Então, Dhanyavad, obrigada aí pela oportunidade, Angelina, e todo mundo que participou. Dhanyavad. Então, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.